Eu saúdo a todos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio estar mais uma vez aqui gravando esse vídeo no canal Transformados pela Contemplação. Quando contemplamos a Cristo, nós somos transformados de glória em glória. Por isso o nome do canal, Transformados pela Contemplação. Aquilo que nós contemplamos, nisso nós nos transformamos, né? Então, se você contempla Jesus, se você pensa nele, se você olha para ele, você será transformado à semelhança de Jesus. Amém? Então, hoje nós vamos falar um assunto maravilhoso. Nós saberemos, nós mergulharemos nas Escrituras e nós descobriremos como será a nossa vida no céu. Já se perguntou? A Bíblia tem luz sobre isso? Sim, tem muita luz sobre isso. Mas antes eu gostaria de te agradecer por estar aqui comigo, agradecer também ao Senhor pela oportunidade que Ele me concede, te agradecer também por você estar aqui comigo, te peço encarecidamente que fique comigo até o final, acompanhe todo esse vídeo, receba as bênçãos do Senhor até o final do vídeo, se inscreva se você não é inscrito, comente, dê um joinha, compartilhe, seja uma ponte para que outras pessoas também venham ser edificadas, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra está aberta, abra também o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo venha ser o nosso professor, que esta palavra, que é viva e eficaz e mais cortante que espada de dois gumes, venha fazer a diferença e venha transformar a nossa vida também, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pois muito bem. O tema do nosso estudo dessa oportunidade é a nossa vida no céu. Eu ia colocar um outro tema, mas eu achei esse um tema muito assim estranho, pesado. Então eu coloquei essa. Todos nós, os cristãos, independente da nossa denominação, ansiamos a morada na eternidade. Amém? Ansiamos a nossa vida no céu. E o objetivo desse nosso estudo, meus irmãos, é nos dar uma noção geral sobre o milênio. Já ouviu falar do milênio? Você sabe o que é o milênio? Lógico, é 1000 anos. A Bíblia fala de 1000 anos? Sim, a Bíblia fala de 1000 anos. E também deixa claro que o milênio são 1000 anos entre as duas ressurreições. Você já ouviu falar na Bíblia que existem duas ressurreições? A primeira e a segunda ressurreição, e que existe um espaço entre elas duas, elas não acontecem simultaneamente. Vamos descobrir tudo isso nas Escrituras. Fique comigo aqui, porque essa mensagem vai edificar e edificar a sua vida e edificar a minha vida também. Vamos para 1000 anos antes das duas ressurreições. Vamos discorrer aqui um pouco sobre esse tema, 1000 anos antes entre as duas ressurreições. Primeiro, quais são as duas ressurreições sobre as quais nosso Jesus Cristo falou quando esteve na terra? Jesus falou das duas ressurreições. Você sabia disso? São João 5, versos 28 e 29. Olha o que diz. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então aqui o Senhor Jesus fala de duas ressurreições. A ressurreição para a vida, né? A ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Ressurreição para a vida, aqueles que praticaram o bem, e a ressurreição do juízo, que é aqueles que praticaram o mal. Duas ressurreições, não se esqueça, da qual faremos parte. Se nós passarmos pela morte, nós faremos parte de uma dessas duas ressurreições. E eu espero que em nome de Cristo Jesus, que se nós passarmos pela morte, porque muitos não passarão pela morte, a Bíblia diz que muitos não passarão pela morte, contemplarão a volta de Jesus sem passar pelo dano da morte. Todavia, se nós passarmos por ela, nós iremos fazer parte de uma ou de outra ressurreição. E eu espero que façamos parte da primeira ressurreição.
A primeira ressurreição é para aqueles que se salvaram, morreram no Senhor. Agora, a segunda ressurreição é para aqueles que não morreram em Cristo. Infelizmente, aguardarão um período e farão parte da segunda ressurreição. Nós vamos ver isso aqui no decorrer do estudo. Que período começará na ressurreição dos fiéis? Vai acontecer um período aí que exatamente vai se dar na ressurreição dos fiéis. Que período é esse? Apocalipse 20, verso 6. Você já pegou sua Bíblia? Acompanhe comigo em nome de Jesus. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Interessante demais isso, né, meus amados? Então aqui diz que quando Jesus voltar, ele vai levar, né, arrebatar os escolhidos, os salvos, os santos, que ficaram firmes até o fim, que perseveraram até o fim, vai arrebatá-los para o céu e lá nós passaremos 1000 anos. Reinaremos com o Senhor, segundo aqui Apocalipse 20, versículo 6, 1000 anos. Amém? Então qual é o período que começará na ressurreição dos fiéis? O período de 1000 anos, né? Esse milênio bíblico começa com a primeira ressurreição. Quando se dá a primeira ressurreição, vem aí os 1000 anos. Começa também simultaneamente a ressurreição, a primeira ressurreição, os 1000 anos no céu. Você sabia? Nós estamos vendo aqui na palavra de Deus, né? Quando ocorrerá a primeira ressurreição, meus amados? Isto é, a dos justos mortos, aqueles que morreram no Senhor. Quando que vai começar essa primeira ressurreição? A gente vê isso em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, então, quando vai ocorrer a primeira ressurreição? A ressurreição dos justos. Nós lemos aqui, na volta de Jesus. Esse texto deixa bem claro que é na volta de Jesus que se dará a primeira ressurreição. Quando Jesus voltar, ao toque da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós acabamos de ler aqui nas Escrituras. Amém? E o que está escrito é digno de aceitação. Aceite, está escrito, eu aceito. A única coisa que nós devemos aceitar realmente como fiel, digna de aceitação, é a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz claramente aqui que o milênio, né, se dará exatamente na primeira ressurreição. Ou a primeira ressurreição ocorrerá com a volta de Jesus. Quantos anos depois da primeira ressurreição ressuscitarão os outros mortos? Agora vem a segunda ressurreição. Quando vai acontecer a segunda ressurreição, meus amados? A Bíblia diz, nós lemos aqui, que a primeira ressurreição se dará pela volta de Jesus, pela segunda vinda de Jesus. Amém? E a segunda ressurreição, quando que ela vai se dar? Quando ela vai ocorrer? Nós lemos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Olha só o que diz aqui. Olha, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, meus amados, sobre a segunda ressurreição, o texto é claro, mais claro que o sol ao meio-dia, que os mortos que não morreram no Senhor, que farão parte da segunda ressurreição, irão ressuscitar, irão ressurgir depois dos 1000 anos. Então aqui nós temos uma comprovação de que entre a primeira e a segunda ressurreição existe um período aí de 1000 anos. Olha como é interessante, né? Não sei se você sabia disso. Com certeza muitos que estão aqui comigo já sabiam disso, talvez outros não, mas está aqui na palavra do Senhor. Entre uma ressurreição e outra ressurreição são 1000 anos.
Amém? Por isso que esse assunto é um assunto interessante de nós estudarmos. Existe aí um período de 1000 anos, né? Entre uma ressurreição e outra. Mas aqui, eu gostaria de discorrer agora um pouco com os irmãos sobre o que acontecerá durante o milênio. É esse que é a parte mais interessante, né? Que nós queremos realmente nos demorar. O que ocorrerá durante o milênio? Onde estarão os fiéis e o que eles farão durante o milênio? Vamos para Apocalipse 20, verso 4. Olha o que diz aqui. Vi também tronos. João, o apóstolo do amor, que teve a visão do Apocalipse, ele escreve assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, o que nós iremos fazer? Eu digo nós porque pela graça de Jesus Cristo, nós estaremos no céu também, salvos com Jesus, né? E o que nós estaremos fazendo ali no céu durante esse período aí dos 1000 anos? 1 Coríntios 6 também nos dá uma luz acerca desse assunto. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Queridos, nós também julgaremos. Julgaremos quem? Exatamente os perdidos. Aqueles que, infelizmente, não conseguiram a salvação. Não porque não tiveram oportunidade. Porque rejeitaram, até não haver mais oportunidade. A graça, a porta da graça se fechou para eles, de tanto rejeitarem, né? E lá no céu, nós também estaremos como aqueles que julgarão. Nós iremos ali examinar, iremos na verdade comprovar o julgamento. Por que eles não estarão ali conosco? Por que o irmão que parecia um homem tão piedoso, a irmã que parecia tão piedosa, não estão aqui no céu? Lá nós iremos comprovar nos livros escritos, porque a Bíblia conta, já até gravei um vídeo sobre os livros, né? E nós vamos descobrir o porquê. Por que os irmãos, alguns dos nossos irmãos, não conseguiram a salvação em Jesus? O que foi ali a situação que fez, que enlaçou tais pessoas para não estarem ali? E esses anjos aqui, não sabeis que haveremos de julgar os próprios anjos? Com certeza são os demônios, os anjos caídos, né? Que vieram junto com Satanás do céu. A Bíblia fala que 1/3 parte dos anjos caíram com o inimigo. Esses também nós iremos julgar. Com certeza, porque está aqui em 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. Então, de acordo com a Bíblia, queridos, aqui diz assim, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Então, quem são esses santos, de acordo com a Bíblia? Quem é santo, de acordo com a palavra de Deus? No sentido etimológico da palavra, quer dizer separado. A palavra santo significa separado. Santo, irmãos, é aquele que se separa do pecado e segue a Cristo. Amém? Respeitando os princípios da palavra de Deus. Você, eu, todos nós somos chamados por Deus para sermos santos. O que diz a Bíblia com respeito à santidade? Vamos abrir aqui um parêntese. 1 Pedro, vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Olha o que diz. Estou aqui em 2, capítulo 1, 15 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, 15 a 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. O convite do Senhor Jesus, ele nos conclama a sermos santos, assim como ele é santo.
Nós vemos também esse convite do Senhor, esse chamado do Senhor para a santidade em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Em 1 Pedro 2, versículo 9. Você pode depois conferir em sua Bíblia. Nós lemos 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas você pode também ver essa mesma referência, essa mesma concordância, né, de pensamento sobre santidade em 2 Pedro 3, verso 11 e em 1 Pedro 2, verso 9. Nós somos chamados para sermos santos. E se o Senhor nos chamou para sermos santos, separados, com uma vida sem pecado, uma vida sem pecados deliberados, voluntários, pecados acariciados, pecados de estimação, então nós também faremos essa obra de julgar aqueles que infelizmente não estarão no céu. Essa será uma das coisas, né, de muitas outras que nós faremos no céu. Amém? Então esse juízo que fala Apocalipse 20 ocorrerá no céu. Esse juízo não afeta os justos, tá, meus amados? Pois estes já foram julgados. Os justos que estão lá no céu, que seremos nós pela graça de Jesus, já foram julgados, né? Antes da segunda vinda de Cristo. Nesse juízo são julgados os ímpios que participarão da segunda ressurreição. Então eles estão ali mortos na terra, a terra está deserta totalmente, estão ali os mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição e eles estão sendo julgados. Nós chamamos de juízo comprobatório. Na verdade, é o julgamento para comprovar verdadeiramente que Deus é justo. Que eles não estão no céu porque realmente eles não mereceram estarem ali. Na verdade, ninguém merece estar no céu. Mas existe a diferença daqueles que se apropriaram dos méritos do sangue de Jesus. Ou seja, estes que não ressuscitaram, que não passaram pela primeira ressurreição e que não estão lá no céu, não se apropriaram dos méritos do sangue de Jesus Cristo. Não quiseram a justiça imputada e comunicada de Jesus para eles, né? Então, meus amados, esse juízo também serve para que os santos compreendam por que não se salvaram algumas pessoas que eles consideravam justas. Vai ser uma surpresa muito grande chegarmos no céu e não vermos algumas pessoas que nós tínhamos certeza que lá estariam. Não é verdade? E será uma surpresa ainda maior vermos pessoas que nós julgávamos que não estaria e lá estarão. E será também uma surpresa nos vermos lá, não é verdade? Então, meus amados, nós teremos muitas surpresas no céu. Agora, sendo que os fiéis irão ao céu e os ímpios morrerão, Satanás não terá quem tentar na terra, não é verdade? Que fará essa cadeia de circunstâncias com o diabo? O que vai acontecer? Porque a Bíblia fala que ele será preso. Essa prisão é literal ou ela é circunstancial? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 20. Já estamos com ela aberta aqui, né? Agora vamos para Apocalipse 20, versículos de 1 a 3. O que diz aí na sua Bíblia? A minha diz assim, ó. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Exatamente o mesmo período de tempo que os santos ficarão lá no céu. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Né? Então, essa prisão do inimigo, ela é circunstancial, porque não vai existir pessoas para ele tentar. O maior ofício e missão do inimigo é matar, roubar e destruir. Sendo que a terra estará totalmente deserta, quem que ele vai tentar? A quem ele vai incitar ao pecado? Ninguém. Então, por essa questão, ele estará preso. Circunstancialmente, né? Ele estará preso. Então, com os fiéis no céu e os ímpios mortos, né? De acordo com 2 Tessalonicenses 2, verso 8, a terra ficará como no princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 2. No princípio que criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Contudo, no final, durante o milênio, haverá trevas. Contudo, o Espírito Santo não estará aqui. Quem estará aqui é Satanás e seus demônios, né? Irão contemplar o mundo, a loucura, a terrível, a miséria, a destruição.
a catástrofe, as catástrofes terríveis que eles implantaram nesse planeta. Entenderam, amados? Eles não que eles irão se arrepender, mas eles irão ver. Isso durará 1000 anos, segundo o que nós acabamos de ler aqui nas Escrituras. Então, meus amados, a terra estará sem forma, vazia, sem luz, nem vida, como descreve Jeremias 4, versos 23 a 28. Jeremias também dá uma descrição da terra nesse período, né? Durante os 1000 anos que nós estaremos no céu, salvos com o nosso Senhor Jesus, e os mortos aqui, os mortos ímpios, que não ressuscitaram na primeira, mas que ressuscitarão na segunda ressurreição, logo após se completarem os 1000 anos. Esse é o abismo no qual ficará Satanás durante o milênio, preso pelas circunstâncias, não poderá fazer nada, não terá ninguém para ele tentar. Contudo, vai terminar o milênio, né? Como é que vai terminar o milênio? O que ocorrerá com a santa cidade, a nova Jerusalém, ao terminar o milênio? Apocalipse 21, verso 2, olha o que diz aqui, ó. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, né? Olha só, então o que ocorrerá quando terminar os 1000 anos com a nova Jerusalém? A cidade santa vai descer do céu e vai vir para cá, para a terra. Irmãos, até aqui será a nossa habitação. O céu, nós vamos passar umas férias no céu, 1000 anos. Mas o nosso lugar de habitação é aqui. O Senhor vai restaurar a terra para nós. Vai purificar a terra para nós. E é necessário que isso aconteça realmente. Satanás seja destruído com os demônios, os ímpios também serão destruídos, né? Infelizmente, com o fulgor da glória de Deus, com fogo e enxofre. E quando for derramado o fogo e enxofre, a terra toda será purificada. Amém? O pecado será extinto. E aqui haverá paz, haverá justiça, como diz Pedro, haverá novo céu e nova terra nos quais habita a justiça, né? Isso é maravilhoso. Então, o que ocorrerá com a santa cidade de Deus ao terminar o milênio? A cidade santa descerá do céu, né? Como nós acabamos de ler em Apocalipse 21, verso 2. Amém? E o que acontecerá com os mortos ímpios e com Satanás quando os 1000 anos se completarem? Vamos ler também Apocalipse 20, verso 5. Nós já até lemos, né, o capítulo 20, verso 5, mas nós vamos repetir a leitura, ó. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora o verso 7 e o verso 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. A prisão circunstancial. Ele está preso porque não tem a quem tentar, né? E o verso 8. E sairá a seduzir as nações. Como assim? Porque já aconteceu agora, nesse interim, a segunda ressurreição. A ressurreição dos ímpios. Então agora ele tem a quem seduzir, ele tem a quem tentar. E aí ele vai sair a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, o que acontecerá com os mortos ímpios e com Satanás quando os 1000 anos se completarem? Nós lemos aqui o texto. Então, ao ressuscitarem os ímpios, desaparecem então as circunstâncias que impedem Satanás de atuar, né? Pois terá a quem tentar agora. Então, Apocalipse 20, verso 8, demonstra que apesar dos 1000 anos de prisão, Satanás não mudará. Continuará com aquele mesmo pensamento de enganador, de seduzir, de levar ao pecado, de levar à destruição. O mesmo pensamento, né? O mesmo objetivo de destruir. O mesmo objetivo de levar as pessoas à perdição. E o que acontecerá com Satanás e os ímpios quando pretenderem tomar de assalto a cidade santa? Você já leu que o inimigo vai tentar tomar a cidade santa quando ela descer do céu ataviada como noiva, adornada para seu esposo? E o que vai acontecer, ó? Capítulo 20, verso 9, verso 10 e 14, ó. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida.
Olha, eles sitiaram a cidade querida, a Nova Jerusalém, para tomarem pela força. Mas o que a Bíblia diz aqui? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Oh, aleluia! O verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E agora, nós vamos ler o verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A primeira morte é a morte natural e a segunda morte é a morte eterna, né? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Oh, meus amados, que coisa maravilhosa saber, né, que depois dos 1000 anos nós já estamos salvos no céu e aí nós vamos descer aqui para a terra com Jesus, com a cidade querida, a Nova Jerusalém. E aí Satanás vai marchar com os ímpios que foram ressuscitados na segunda ressurreição e vão tentar tomar a cidade. Mas nesse momento vai cair fogo do céu e vai consumir a todos. Inclusive o inferno e a morte também serão destruídos. Nunca mais sofreremos a morte, nunca mais passaremos por um luto, nunca mais uma pessoa será velada, nunca mais, para nunca mais. E vai se completar exatamente o que está em Apocalipse 21, versículo 4, né? Ao que diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Deus seja louvado. O que acontecerá com Satanás e os ímpios quando pretender... já falei sobre esse aqui, né? Agora, o que fará Jesus depois que a terra for purificada pelo fogo? Queridos, eu quero abrir só aqui um parêntese. O texto que nós lemos fala sobre o fogo eterno, né? Nós vamos falar sobre esse assunto mais posteriormente, tá? Deixaremos para outro estudo a análise desse texto que fala sobre o fogo eterno, tá bom, meus amados? Então, o que fará Jesus depois que a terra for purificada pelo fogo? O que fará Jesus depois que a terra for purificada pelo fogo? Vamos para 2 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3 é um texto lindíssimo, versículos 10 a 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Então, o que fará Jesus depois que a terra for purificada pelo fogo, meus amados? Ele vai fazer morada conosco. Nós iremos morar aqui, né? Apocalipse 21, versos de 1 a 4, também diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém? Então, meus amados, o Senhor estará conosco aqui. Nós moraremos num lugar onde não haverá morte, doenças incuráveis, onde nós não nos separaremos. Será maravilhoso ter a nossa morada aqui na terra restaurada, purificada, transformada, renovada. Como diz Pedro, o apóstolo Pedro, nos quais habita a justiça, ou habitará a justiça, né? Então vamos agora para a fixação do nosso estudo. Todos os mortos ressuscitarão ao mesmo tempo, quando Jesus voltar. Verdadeiro ou falso? Todos os mortos ressuscitarão ao mesmo tempo, quando Jesus voltar. Verdadeiro ou falso? Claro que é falso. Haverá um período de tempo, 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreição, segundo o que nós lemos nas Escrituras. Segundo, o milênio ocorrerá antes que Jesus volte. Verdadeiro ou falso?
Claro que é falso. O milênio vai começar exatamente quando Jesus voltar. Aí vai começar um período de 1000 anos, e aí depois é que vem a segunda ressurreição. No fim do milênio, o diabo será perdoado. Verdadeiro ou falso? Falso. O inimigo não será perdoado. Primeiro porque já passou-se o tempo para ele, há muito tempo, né? E também porque quando Jesus vem com a cidade santa e desce com a cidade santa e com os salvos, e os ímpios são ressuscitados pela segunda ressurreição, ele vem com o mesmo pensamento de seduzir, de enganar, compreendem? Então, ele não será perdoado. A Bíblia diz categoricamente que ele será destruído, né? O lago de fogo e enxofre será real, mas no fim o lago de fogo e enxofre será real, mas no fim do milênio, verdadeiro. O lago de fogo e enxofre será real, mas acontecerá somente no fim do milênio, tá? Depois do milênio, Deus habitará com seu povo? Sim ou não? Sim, está registrado, acabamos de ler. O Senhor Jesus habitará com o seu povo depois do milênio, né? Minha decisão. Vamos decidir ao lado de Jesus, ao lado do Senhor? Senhor Jesus, eu quero estar entre aqueles que estarão no Éden restaurado. Perdoa meus pecados e faz-me digno de receber a vida eterna. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que se essas verdades edificaram tua vida, compartilhe, deixe um comentário e que o Senhor Jesus cada dia mais nos qualifique, nos dê o conhecimento para a salvação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e que a cada dia nós venhamos realmente, a luz ela é progressiva. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Então que nosso Senhor venha nos abençoar, que nós venhamos nos preparar para o milênio com Cristo no céu e depois aqui na nova terra restaurada, segundo escreveu 2 Pedro. Que o Senhor nos abençoe.